Oi, pessoal! Bem-vindos a mais uma aula de revisão. Meu nome é Soraya, eu sou monitora de Fisiologia e Farmacologia e vou revisar com vocês a propagação do potencial de ação. Após essa revisão, vai haver um momento para fixação do conteúdo, por meio da resolução de 5 questões que elas foram enviadas anteriormente para vocês. Então, vamos começar. A propagação do potencial de ação acontece pela excitação das porções adjacentes da membrana. E essa excitação ocorre pela entrada de íons positivos dentro da membrana. Nessa imagem, aqui na imagem A, há uma fibra nervosa em repouso, a qual será estimulada na sua porção central. Ao ser estimulada, como é mostrado aqui na figura B, essa região terá sua permeabilidade aumentada pela entrada de íon sódio, e isso será possível, por exemplo, por meio da ação de um neurotransmissor excitatório como o glutamato, o qual proporcionará a abertura de canais de sódio na membrana em que ele agirá. Dessa forma, íons sódios, que são positivos, entrarão na membrana, como é observado aqui na imagem central, nessa região central da figura B, e vai despolarizar essa área e propagar o potencial de ação em direção às áreas onde haverá potencial em repouso. Nesse caso, nessas regiões laterais da figura B. E isso vai ocorrer, no caso, em ambas as direções da fibra nervosa. Agora, aqui na figura C, as cargas positivas que entram continuamente irão aumentar a voltagem da fibra nervosa, até chegar a um valor que é maior que o limiar para atingir o potencial de ação. E após atingir essa voltagem necessária, para se chegar ao potencial de ação, os canais de sódio voltagem dependente se abrirão imediatamente e haverá propagação do potencial de ação por toda a fibra nervosa. E esse potencial de ação que vai se propagar, ele vai se afastar da região que foi inicialmente estimulada, como é possível observar aqui na figura C. Ela vai ser inicialmente estimulada no centro e vai se propagando, se afastando dessa região. Na figura D, percebe-se que o potencial de ação está se propagando pela fibra nervosa. É como se fosse a continuação, do que vai acontecer da figura C para a figura D. E esse potencial de ação que está se propagando por toda a fibra nervosa, favorecerá a abertura de outros canais na membrana. Por exemplo, canais de cálcio dependentes de voltagem. Com isso, mais íons positivos entrarão na membrana, dando continuidade à propagação do potencial de ação. E todo esse processo que eu venho falando para vocês nesses 2 slides é chamado de impulso nervoso, quando ocorre em uma fibra nervosa, e impulso muscular, quando ocorre em fibras musculares. Ao terminar a estimulação da fibra nervosa, é necessário que o gradiente iônico da membrana seja restabelecido. E essa ação será realizada pela bomba de sódio e potássio, a qual enviará os íons sódio de volta ao meio extracelular e os íons potássio de volta ao meio intracelular, como é possível observar aqui na figura que representa, essa ilustração que representa a bomba de sódio e potássio. Porém, essa bomba ela só funcionará por meio de um processo ativo. Isso quer dizer que ela necessita de energia para ser ativada. E essa energia ela virá do ATP. Percebe-se também aqui, que está sendo consumido um ATP, O ATP é consumido para a bomba funcionar e ele será transformado em ADP. Logo, o processo de restabelecimento do gradiente iônico, que ocorre após o potencial de ação, ele é metabolicamente ativo,
de modo que a produção de calor no organismo ela vai aumentar conforme aumente a frequência, né, dos impulsos nervosos. E essa situação dá para ser mostrada por meio desse gráfico, tendo em vista que a necessidade do uso de uma grande concentração da bomba de sódio e potássio é necessário, né, uma grande quantidade para restabelecer o gradiente iônico de uma fibra nervosa. Como observado aqui no gráfico, conforme os impulsos nervosos eles vão aumentando, a produção de calor no organismo. Aqui nesse slide eu mostro para vocês o princípio do tudo ou nada. Então, para gerar o potencial de ação, é necessário que se atinja um limiar. E para chegar a esse limiar, a voltagem da membrana ela deverá se elevar. E isso vai acontecer, como eu já falei anteriormente, né, pela entrada de íons positivos para dentro da membrana. No entanto, se as condições elas não forem favoráveis, por exemplo, se a membrana não gerar voltagem suficiente para estimular as outras áreas da membrana adjacentes àquela onde o potencial de ação foi gerado, não haverá a deflagração do potencial de ação. E isso é claramente observado no gráfico nessa região até chegar a essa seta, que essa seta é o ponto de deflagração do potencial de ação. Percebe-se que há entrada sim de íons positivos na membrana. No entanto, esses íons que entram na membrana, ele não chega ao valor de menos 59 milivolts. Então, se não chegou até menos 59 milivolts, o potencial de ação ele não vai ser deflagrado. Então, por isso que é chamado princípio do tudo ou nada. Se não chegar ao limiar para deflagrar o potencial de ação, se não chegar a essa voltagem que é necessária, o potencial de ação ele não vai ser deflagrado. Certo? Pronto. Esse foi o princípio do tudo ou nada. Próximo slide. Pessoal, alguns órgãos do corpo, eles apresentam células que possuem potencial de ação com características próprias. E um desses órgãos é o coração. O potencial de ação das células cardíacas, ele contará com a participação, que é muito importante, dos íons cálcio para a formação de um platô. E esse platô que vai ser responsável por aumentar o tempo do potencial de ação das células cardíacas e assim permitir que a contração das fibras do músculo cardíaco aconteça adequadamente. E como é que vai ser formado esse platô? Então, como já foi explicado pela Mariana, os potenciais de ação das fibras nervosas será deflagrado pela abertura dos canais de sódio. E esse mesmo evento será responsável pelo início da despolarização da membrana cardíaca. Após esse evento, os canais de sódio se fecharão, como é observado aqui no ponto 1. Após a deflagração do potencial de ação, onde foi aberto, né, os canais de sódio, pronto, abriu-se, a voltagem foi elevada, né? No ponto 1, os canais de sódio se fecharão. E como se fechou, ocorrerá a polarização da membrana pela abertura dos canais de potássio. E então haverá saída de potássio da membrana. E isso pode ser representado por essa queda que ocorre aqui no gráfico após o número 1, né? Que foi justamente após o fechamento dos canais de sódio. Como o potássio está saindo, a membrana está ficando mais negativa, porque está saindo positivo, né? Então, haverá esse decréscimo desse gráfico. Pronto. No músculo cardíaco, vai haver a participação dos canais de cálcio. No caso, são os chamados canais de cálcio tipo lento, pois eles vão demorar para abrir e também para se fechar. E esses canais que agirão após o fechamento dos canais de sódio. Os canais de cálcio tipo lento irão se abrir
Assim, íons cálcio entrarão na membrana, né, das células do músculo cardíaco e compensará a saída dos íons potássio, que também é positivo e que estará ocorrendo, pois os canais de potássio já estarão abertos, mesmo que a sua permeabilidade esteja diminuída. Logo, se cargas positivas que vêm do cálcio entram e cargas positivas que vêm do potássio saem, isso manterá o valor da voltagem e formará o platô do potencial de ação, né? Como é observado aqui no gráfico, nessa seta, no número 2. É perceptível que com a entrada do cálcio na membrana e com a saída do potássio, haverá a manutenção da voltagem, que isso é que vai caracterizar o platô, né? E esse platô aumentará a duração do potencial dos cardiomiócitos, situação que é inerente das fibras do músculo cardíaco. O platô ele vai finalizar quando se fecharem os canais de cálcio tipo lento e aumentar a permeabilidade dos canais de potássio. E então sair uma maior concentração de íons potássio, né, da célula. Percebe-se aqui, ó, esse decréscimo do potencial no número 3. Aqui foi a finalização do platô, onde se fechou, né, os íons cálcio e haverá apenas a ação dos canais de potássio e a saída dos íons potássio da célula. E continuando, né, com a propriedade que é do músculo cardíaco, alguns tecidos, como o cardíaco mesmo, né, o músculo liso, apresentam descargas repetitivas espontâneas, as quais serão responsáveis pelo batimento ritmado do coração e pelo ritmo do peristaltismo intestinal, por exemplo. Isso ocorre porque o limiar de excitabilidade desses tecidos celulares é suficientemente reduzido, a ponto de sofrer uma despolarização automática pelo aumento da permeabilidade da membrana a íon sódio e íon cálcio. E essa permeabilidade ela vai aumentando conforme mais íons positivos entrem na célula, favorecendo então a descarga repetitiva em algumas células. E isso é que vai explicar o automatismo, por exemplo, das células do marcapasso cardíaco, no caso do nódo sinusal. Certo? O limiar, ele é bem pequeno. Isso é possível ser observado, né, na figura, ó. Ele começa praticamente em menos 60 milivolts e é necessário poucas entradas de cargas positivas na membrana para que o limiar, né, seja atingido e o potencial de ação seja deflagrado, certo? Então, já a ritmicidade dos batimentos cardíacos contará com a participação de um processo chamado hiperpolarização, como é possível notar aqui nesse gráfico. Uma nova despolarização ela vai acontecer após quase um segundo da última repolarização, pois os canais de potássio permanecerão abertos, permitindo a saída de íons potássio da membrana, mesmo com a chegada do potencial de ação, né, no nível do repouso. Isso é o que vai caracterizar a hiperpolarização da membrana. Esse refluxo continuado de potássio vai deixar o meio intracelular mais negativo e isso que vai dificultar a autorrecitação da célula do marcapasso cardíaco. Por isso, né, que isso vai retardar o início do novo potencial de ação, fato que vai fazer parte então da ritmicidade do batimento cardíaco. E para finalizar essa revisão, eu vou falar da transmissão do potencial de ação nos troncos nervosos. Essa transmissão ela vai acontecer de duas formas diferentes. A primeira é a condução ponto a ponto. Esse tipo de condução, né, ocorre em neurônios não mielinizados e vai possuir uma menor velocidade de condução.
tendo em vista que o potencial de ação é necessário ele passar por toda a continuidade da membrana do neurônio. Por isso que a velocidade ela é menor. Certo? Como ele vai passar? Percebe-se aqui, é necessário ele percorrer toda a membrana. E isso levará um maior tempo, precisando então de sendo responsável por uma menor velocidade. Já o outro tipo de condução, que é a condução do tipo saltatório, ela vai ocorrer em neurônios mielinizados. E essa característica, né, do neurônio ser mielinizado, que vai ser responsável por aumentar a velocidade do impulso nervoso de 5 a 50 vezes em relação ao tipo de condução que eu expliquei anteriormente, que é a condução do ponto a ponto. Isso vai ocorrer porque a bainha de mielina ela é um excelente isolante elétrico e não vai permitir que passem íons através dela. Então, desse modo, a despolarização nos neurônios mielinizados, né, vai ocorrer apenas nessas regiões entre as bainhas de mielina. Essa regiãozinha aqui rosada, que ela é chamada de nódulo de Ranvier. Logo, vai ser por essa característica desse neurônio, pela presença da bainha de mielina, por ser o neurônio mielinizado, que a condução do tipo saltatório ela vai ter uma maior velocidade, que aí não vai necessitar a condução passar por toda a continuidade da fibra, não. Ela vai saltando de nódulo de Ranvier em nódulo de Ranvier, que é justamente a área que vai permitir a entrada de íons positivos na membrana e então deflagrar o potencial de ação. Pessoal, essas foram as referências que eu utilizei para a elaboração dessa revisão. E agora nós vamos responder, né, as questões que foi mandada anteriormente para vocês, para saber realmente se o conteúdo ele foi fixado com sucesso. Tchau, tchau, gente. Obrigada.